conheça a plataforma Smart Manager e seus benefícios. Acompanhe o tutorial a seguir. Módulo avançado, conectividade, tecnologia e performance. Fila de ações. Nessa tela, o usuário logado consegue validar toda e qualquer atividade crítica realizada em sua operação. Apresentamos o histórico contendo a ação realizada, as datas de processamento e realização, o usuário que gerou aquela atividade, bem como o status de realização daquele procedimento. É importante frisar que, por ação, o usuário administrador consegue enxergar exatamente quais atividades foram devidamente realizadas ou obtiveram erros de permissão com base nas regras administrativas já exemplificadas em um outro vídeo do Acervo Smart Manager. Gestão de tráfego. A plataforma Smart Manager dispõe de diversas funcionalidades voltadas para o bloqueio ou desbloqueio do tráfego de dados. Vamos imaginar que eu preciso atuar sobre uma quantidade pequena de linhas. Primeiramente, dentro do menu Gestão, precisamos selecionar as linhas ao qual sofrerão a tratativa. Depois, selecionar a opção Bloqueio de rede e, enfim, seguir com a tratativa. Existem 3 tipos de bloqueio de tráfego de dados. São eles: o permanente, até renovação e o temporário. O permanente. Criada para ser uma tentativa manual, a ideia é definir a data de início em relação ao bloqueio de tráfego de dados até que seja necessário reativá-lo posteriormente. Até renovação. O consumo de todos os SIM cards é zerado em todo dia primeiro. A ideia é essa funcionalidade bloquear o tráfego de dados com a premissa de que o mesmo será restabelecido automaticamente no próximo dia primeiro. Bloqueio temporário. Visando possibilitar um bloqueio e desbloqueio automático, basta selecionar o início e o fim da vigência para que o tráfego de dados seja restabelecido automaticamente conforme as datas previamente estabelecidas. Para filtrar esse parâmetro, basta selecionar o status desejado através do botão Status de bloqueio. Vale ressaltar que o status de bloqueio de um SIM card sempre estará presente na coluna Status de bloqueio, presente na visão detalhada do menu Gestão. Para restabelecer o tráfego de dados de um SIM card, basta seguirmos o mesmo caminho, porém, selecionando a opção de desbloqueio e posteriormente definir a data de ação daquela tratativa. Caso queira realizar uma operação massiva, a ideia é não marcar nenhum SIM card na visão detalhada. Selecione a função de bloqueio e siga com o carregamento de um arquivo CSV conforme o botão de ajuda localizado acima da área de carregamento de um arquivo. Vale ressaltar que esses bloqueios possuem a função exclusiva de restringir apenas o tráfego de dados, não afetando as condições comerciais pré-estabelecidas junto ao Smart Manager. Suspensão de SIM card. A plataforma Smart Manager dispõe dos recursos de suspensão de SIM cards para auxiliá-lo em sua operação. Vamos imaginar que eu preciso atuar sobre uma quantidade pequena de linhas. Primeiramente, dentro do menu Gestão, precisamos selecionar as linhas ao qual sofrerão a tratativa. Depois, selecionar a opção de suspensão de SIM cards e, enfim, seguir com a tratativa. É importante frisar que, independente da quantidade de SIM cards selecionados, nosso ambiente fará uma rápida leitura para validar se as linhas desejadas podem ou não ser suspensas, seguindo regras do órgão de fiscalização deste serviço. Vale ressaltar que um SIM card pode ser suspenso exclusivamente uma vez a cada 365 dias, por um período máximo de 120 dias por solicitação. Para referência, a tabela detalhada possui uma coluna chamada Elegibilidade de suspensão. O sinalizador verde indica que a linha pode ser suspensa. Sinalizadores vermelhos sinalizam que aquela linha não possui os pré-requisitos para ser suspensa novamente. Caso queira realizar uma operação massiva, a ideia é não marcar nenhum SIM card na visão detalhada. Selecione a função de suspensão ou retirada e a seguir com o carregamento de um arquivo CSV conforme o botão de ajuda localizado acima da área de carregamento de um arquivo. Reset de rede. A plataforma Smart Manager dispõe do recurso de reset de rede para auxiliá-lo em sua operação. Vamos imaginar que eu preciso atuar sobre uma quantidade pequena de linhas. Primeiramente, dentro do menu Gestão, precisamos selecionar as linhas ao qual sofrerão a tratativa. Depois, selecionar a opção de reset de rede e, enfim, seguir com a tratativa. Caso queira realizar uma operação massiva, a ideia é não marcar nenhum SIM card na visão detalhada. Selecione a função de reset de rede e a seguir com o carregamento de um arquivo CSV conforme o botão de ajuda localizado acima da área de carregamento de um arquivo. É importante frisar que existem diversos motivos para que um SIM card não esteja online no momento da sua consulta.
O reset é o plano A para tentarmos forçar uma reconexão. Caso não obtenha sucesso com essa funcionalidade, recomendamos que entre em contato com o nosso time de suporte técnico 24/7. Iremos te auxiliar na análise de desempenho, bem como sugerir estratégias para a resolução dos seus problemas. Esse foi o tutorial da plataforma Smart Manager. Entre em contato com um de nossos consultores comerciais e conheça!